E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do Professor Olavo para vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se inscrevam, compartilhem. Quem puder seja membro, apoie o nosso canal, apoie o nosso presidente Bolsonaro. E vamos aí, vamos tentar mudar o Brasil. Eu tenho mais aí um jornal novo aí do Professor Olavo, Brasil Sem Medo. Quem puder, vá lá e assine. Valeu, forte abraço. Fique com Deus. Lívio Luiz Soares. O ódio à razão e a exaltação da irracionalidade, característica de muitas escolas de pensamento, podem ser interpretados como sintomas de raiz gnóstica manifestados por indivíduos que gostariam, na verdade, de possuir uma racionalidade ou ciência divina, esquecendo-se que são criaturas temporais limitadas. Mas batata! Se você tem a expectativa do domínio racional do universo inteiro, você vai ficar frustrado. Então daí o irracional lhe parecerá, né, um negócio gigantesco e absolutamente incontrolável. Porém, nós podemos dizer que a realidade em si é racional ou irracional, falando de maneira alguma. A realidade pode ser considerada racional em relação à razão divina, não humana. Não é isso? Então, vamos dizer, o real não é nem racional nem irracional. Essas categorias não se aplicam a ele. Racional e irracional é o que eu penso sobre ele. E mesmo assim, o irracional é criado através do quê? Da contradição proposital e da camuflagem de símbolos. Então, eu vejo que um dos grandes motivos das pessoas perderem fé na sua própria inteligência, fé na possibilidade do conhecimento, fé na razão, é porque elas criam uma expectativa excessiva logo no início. Quer dizer, nós queremos saber o que é a verdade. Eu digo, bom, então o que você tem que fazer? Você tem que partir das verdades que você possui, porque do nada, nada aparece. Se você quer uma verdade mais profunda, você tem que começar com uma mais superficial. Se você quer uma verdade importante, você tem que começar com uma mais modesta, e assim por diante. Então, é o método da confissão. Então, procure em você mesmo certas verdades que você não pode negar de maneira alguma, que você sempre soube, que você sempre admitiu, e que você sabe que se você negar, você está mentindo. Procure essas. Então, essa é a técnica da confissão. Então, se você descobriu que você conhece verdades que você não pode negar de maneira alguma, então talvez você possa descobrir outras verdades. Mas se você já pergunta de cara as verdades últimas, e não obter resposta nenhuma, fala, bom, você não é o primeiro, evidentemente, mas você quis dar um salto maior que as pernas. Então daí, é claro, você vai ficar desiludido com a sua inteligência e dizer não podemos conhecer nada. Quem diz não podemos conhecer nada é porque jamais tentou conhecer alguma coisa. Então, a filosofia dele é a expressão da sua preguiça intelectual. Quer dizer, é claro que nós podemos conhecer alguma coisa, podemos conhecer muita coisa. Por que nós não podemos conhecer tudo? Eu digo por causa da limitação da nossa inteligência? Eu falo, não. É porque o elemento de desconhecimento e de mistério faz parte da própria estrutura da realidade. Caro professor, que segue é menos uma pergunta que uma observação ou conclusão. Quando o senhor escreveu o processo de formação da neurose, lembrei de uma frase de Goethe. Algumas pessoas não abdicam da mentira porque devem a ela a sua existência. É claro, por exemplo, esse pessoal todo do mensalão, como é que eles podem desistir? E na escala psicológica acontece a mesma coisa. Quer dizer, você criou uma forma de existência que se baseia numa mentira. Então você não vai poder desistir daquilo porque você precisaria desmontar tudo. Mas é claro que isso tem um preço. E eu acho que o preço maior é a insignificância. Porque, afinal de contas, vamos dizer, ninguém está interessado em se transformar em personagem da mentira interior inventada por um idiota. E, na verdade, é isso que esses caras estão pedindo para nós o tempo todo. Quer dizer, eu inventei uma falsificação em teatrinho e quero transformar você em personagem do meu teatrinho. Se você consentir isso, então é porque você consentiu em ser escravo do idiota, então você é um escravo do idiota mal ainda. Isso acontece na realidade. Esse negócio de mentalidade revolucionária, faz 400 anos que esses caras estão inventando mentira, prometendo o que não podem dar, e um monte de gente consente em morrer para atender essa fantasia deles. Então, quer dizer, você tem, por um lado, uma psique torta, doente, capaz de inventar uma mentira tão verossímil que todo mundo acredita e se deixa matar por aquela porcaria. Mas, você imagina que coisa terrível
que é você morrer por uma bobagem. Jorge Bernanos quer dizer, o perigo que nós corremos não é o de morrer, mas de morrer como idiotas. É muito pior, né? Quer dizer, aí você tirou a significação da sua própria vida. Mesmo que você não saiba, mas se você não sabe, então é pior ainda, porque você tirou significação objetivamente e ainda tirou subjetivamente. Então você é um nada mesmo. E, no entanto, a gente tem pessoas que a gente vê que a vida do sujeito é só mentira do começo até o fim. E eu sei que essas pessoas são frágeis. Por mais poderosas que elas pareçam. Eu sei por experiência própria. Quer dizer, veja, o ser humano em geral não é muito forte, nem muito inteligente, nem muito corajoso. Tá certo? Mas, conforme a estruturação que você fez dos seus valores, dos seus símbolos, você sabe que tem coisa que você não pode mudar. Não é isso? Então, se você tem que morrer, tá certo? Porque você está dizendo que 2 mais 2 é 4, eu digo, bom, já é alguma coisa, porque eu não posso fazer com que dê 5. Então, o motivo da minha morte, de certo modo, me transcende. Agora, se você vai morrer por apostar que 2 mais 2 é 5, aí você diz, bom, a causa pela qual você morreu é falsa, mas sua morte é verdadeira. A imagem que me vem à mente é de alguém que construiu um muro com a ajuda de um andaime, subiu no muro, sabe que o andaime não serve para mais nada, mas também não sabe como descer do muro. Bom, uma vez aconteceu isso em casa. Eu tinha um corredor do lado de casa, já contei a história para algumas pessoas, eu tinha um corredor e pedi para o pedreiro construir um quarto ali. Ele ficou lá o dia inteiro trabalhando, botando tijolo, de repente ele grita assim, socorro! Ele estava preso dentro do muro que ele mesmo tinha construído, e nós tivemos que puxá-lo. Então é isso aqui. Bom, tem mais algumas aqui. Puta, tem bastante pergunta. João Paulo, C.S. Lewis diz que o homem nasce com a tendência para o bem, e Igor Caruso diz que a neurose é a repressão da consciência moral. Dessa forma, como podemos entender a questão moral? É uma sugestão como outra parte da abertura espiritual. Muito bem, e é claro que este problema do mal não pode ser enfocado com métodos da psicologia, nós não vamos resolver isso aqui. Tá certo? Nós podemos apenas dar algumas sugestões de por que algumas pessoas fazem o mal. Não é isso? E, bom, em primeiro lugar, você lembra da questão, vamos dizer, da presença do ser. Quer dizer, que se a presença do ser é vivida como uma coisa hostil, então você já vai ter que inverter toda... Aí você já tem toda a psique invertida desde o início. E como, vamos dizer, esta impressão da hostilidade do ser pode acontecer a qualquer momento, a qualquer pessoa, pelas próprias interpretações que ela faz do que está acontecendo, então sempre teremos a propensão para o mal. Não é propensão, é possibilidade. E o mal é uma perspectiva permanente do ser humano. Porém, note bem, todo esse pessoal que tenta imaginar a alma humana, vamos dizer, como um ninho de víboras, tá certo? Quer dizer, nós temos, né, todas aquelas propensões permanentes para fazer o mal, esse pessoal está muitíssimo enganado, porque eles imaginam, então, vamos dizer, o pecado original como se fosse uma condenação ao inferno. Quer dizer, o ser humano ele não é perfeito, ele não tem a possibilidade do bem perfeito, mas ele não é tão imperfeito assim. Se você comparar, por exemplo, brevemente, inteligência humana com inteligência angélica, tá certo? Você vai ver que as diferenças que tem entre a nossa inteligência e a inteligência angélica já são tão enormes, né, que isso aí já basta para assinalar a deficiência do homem. Não precisa nenhuma maldade especial. O simples fato, o simples negócio do trauma da emergência da razão, já mostra que a condição de vida humana é uma condição deficiente. Ela é deficiente estruturalmente. E isto aí já é a cota de mal que está presente na nossa vida, queiramos ou não. Está entendendo? Isso quer dizer que nós podemos conceber o homem como uma criatura deficiente, estruturalmente deficiente. E isto, vamos dizer, já basta para você explicar uma infinidade de condutas erradas, malignas, perniciosas, etc, etc. Não é preciso você conceber, vamos dizer, a presença de impulsos malignos. Você não precisa de impulsos malignos para você escolher a coisa errada. Você escolhe a coisa errada por quê? Porque você é deficiente. Está compreendendo? E essas deficiências, elas podem se somar. Mas as camuflagens e erros podem se somar e produzir constelações inteiras de erros. Como, por exemplo, as ideologias, como nós chamamos. E daí você não sabe mais como desmontar isso aí. O homem faz isso não porque ele tenha a tendência para o mal, mas porque ele é deficiente. Está entendendo? Quer dizer, mesmo as coisas mais monstruosas do mundo,
Então, sei lá, você pega lá Mao Tse Tung, que matou 70 milhões de pessoas. Ele não precisa ter uma maldade deste tamanho para ele matar 70 milhões de pessoas. A maldade dele não consiste em 70 milhões de crimes. Ele não seria capaz de pensar isso aí. Basta uma sucessão de enganos. Claro que ele tem culpa desses enganos. Mas as consequências reais dos nossos atos podem ser infinitamente piores do que a cota de mal que havia na ideia que os gerou. Você está entendendo? Quando, por exemplo, a gente nós vamos fazer uma revolução e criar uma sociedade melhor, pode ser que a gente tenha que matar alguém. Uma meia dúzia. Eu digo, certamente não vai parar em meia dúzia. Por quê? Porque a sua concepção é errada. Você não vai conseguir controlar a quantidade de mal que você vai gerar. Está entendendo? Então, nós não podemos medir o tamanho do mal humano pelo tamanho das consequências que ele gera. É por isso que nós vemos assim, como Mao Tse Tung é um monstro, o Hitler é um monstro. Eu digo, bom, na verdade não são monstros. São criaturas humanas como qualquer outras. Só que o mal que eles são capazes de gerar vai infinitamente acima daquilo que eles mesmos são capazes de compreender. E isso já mostra o que eu quero dizer com o trauma da emergência da razão. Claro, outros vão concordar também com aquilo. Quer dizer, a quase totalidade do mal humano vem do fato de você não conseguir avaliar corretamente o que está fazendo. E claro que não vai haver o mal sem a mentira, sem esse progressivo encobrimento das pistas, ao ponto que você é capaz de construir um sistema inteiro de camuflagens. Hoje eu sei, por exemplo, o marxismo é um sistema inteiro de camuflagens, é tudo mentira. Meticulosamente, quer dizer, é uma criação monstruosa. Agora, depois que começou, aquilo vira um programa de computador, um vírus de computador. Você está entendendo? Quer dizer, o sujeito já criou uma estrutura de pensamento errada, que ele vai multiplicar. E se essas coisas virarem atos humanos, vai ser um sofrimento atroz. A ponto que o próprio Karl Marx, se visse as consequências, ele dizia, pô, mas eu não sou tão mal assim. Quando ele mesmo disse, eu não sou marxista, o que é que ele quis dizer? Ah, bom, mas se você não é, meu filho, você não devia ter começado com essa porcaria. Você vê, quando você lê ali no Gênesis o pecado original, eu digo, mas escuta, os pecados não foram tão grandes assim. Afinal de contas, o que Eva fez, hein? Ela aceitou uma sugestão errada, uma. E o marido dela aceitou aquilo. Isto foi suficiente para criar uma desgraça universal. Você está entendendo? Então, como é que você vai me dizer que o mal humano vem de instintos, de coisas irracionais? Eu digo, não vem. Ele vem entre a desproporção das nossas responsabilidades inerentes à própria forma de existência humana e a nossa capacidade de estruturação racional. Nós carregamos o peso da razão, mas nós não temos o domínio da razão. Nem podemos ter, e por isso mesmo é que a gente tem que pensar com cuidado. A cota absurda, que significa o seguinte, o absurdo é o desajuste entre o pensamento humano e a estrutura da realidade. Não é isso? Então, mas esse desajuste pode chegar a ser quase total. Onde você diz, não há veracidade nenhuma no que o sujeito pensou. Vocês leram o meu estudo sobre Maquiavel? Quem leu aqui? Você lê aquilo, você vê, Maquiavel era totalmente louco. Não era um pouco louco. Tudo que ele pensou é falso. E tem gente que acredita nele. Para o bem ou para o mal, acredita. Não é problema que Maquiavel era mau, era maligno. Não, ele não era mau nem maligno. Mas ele era maluco, porra. E ao mesmo tempo era um sujeito de muito talento. E conseguia explicar aquelas coisas de tal modo que a pessoa não percebia um absurdo que ele estava falando. Então, a maior parte dos males criados pelos seres humanos vem exatamente disto. Quer dizer, é uma briga em que o sujeito entra com a estrutura da realidade. Então, por exemplo, eu não acredito que exista, por exemplo, uma dimensão moral ou ética independente da estrutura da realidade. Eu não acredito que existe aqui o ser e lá separado o dever ser. Eu acho isso um absurdo. Na hora que você pensou isso, você já está esquizofrênico. Existe o ser, a realidade, a verdade, e por outro lado existe o dever ser. É um negócio kantiano, não é? Eu acho, vamos dizer, que o bem é inerente à estrutura do ser. Assim como dizer que o amor ao próximo é inerente à estrutura da alma humana. Então não precisa ter, aqui tem a alma humana como existe objetivamente, e ali tem os deveres, o bem que ela deveria atender. Não, isso aí você já entrou, isso já está mentindo em primeiro lugar. Por quê? Se existe aqui uma realidade, uma verdade independente do bem, de onde você vai tirar esse bem? Ou o bem que você está falando é verdade, ou ele mesmo é uma mentira.
Você vê, para Platão não existia esse problema. Platão, vamos dizer, qual é a suprema realidade? O supremo bem. Duns Scott, a mesma coisa, né? Unum verum bonum. É aquilo que tem unidade, que é verdadeiro e que é bom. Isto é a suprema realidade. Agora, se você começa a modelar a sua imagem da realidade pela imagem das ciências físicas, tá certo? Bom, você vai falsear tudo. Nas ciências físicas não tem como você botar, né, nem o verdadeiro e nem o uno ali. A ciência moderna é toda feita, vamos dizer, de fragmentos recortados para certos fins de investigação, no qual você faz abstração de praticamente tudo. Então, vamos dizer, a ciência jamais pode estudar um fato concreto, ela só pode estudar recortes abstrativos. Todas as ciências juntas são uma coleção de recortes abstrativos que não compõem mundo nenhum. E, no entanto, a experiência do ser todos nós temos, inicialmente. Agora, se você pegar tudo que a ciência sabe, você não compõe ser nenhum. Porque a ciência é recorte, ela tem que fazer o recorte. E esse recorte é tautológico, eu já expliquei 1000 vezes. O que é uma ciência? É uma hipótese de que um certo campo de fenômenos obedece a uma constante. Né? Então o que se faz? Você recorta esses fenômenos para ver se ele obedece mesmo a essa constante, cujo recorte os definiu. E mesmo assim, mesmo sendo tautológico, às vezes não dá certo. Então, até onde nós podemos ir com este tipo de conhecimento? Né? Você não vai muito longe com isso. A racionalidade dele depende de conhecimentos anteriores. Ele, se mesmo separado da estrutura da realidade, pode ficar totalmente irracional. As ciências podem ficar totalmente irracionais. E a tendência, vamos dizer, que os cientistas de maior destaque têm para acreditar em história da carochinha, né? O número deles que acreditam em aquecimento global, ou que acreditam em deuses astronautas, como Richard Dawkins, eles são todos macumbeiros. Então mostra, vamos dizer, que esse tipo de prática intelectual, ele só vale se você tiver uma referência filosófica muito mais ampla e muito mais séria do que isso. Então, se você modelou a sua imagem da realidade pelo que você aprendeu com as ciências, bom, então daí só vai haver duas coisas. Existe o mundo físico, determinado por leis, entre aspas, que você imagina que conhece, e existe o mundo humano, que é constituído de ideias, criações culturais, etc, etc, etc. E não existe nada mais além disso. Então, onde pode entrar o bem? Fala, bom, no mundo natural não pode entrar. Então, só pode ser uma criação humana. Isso é gnosticismo mesmo. O bem é uma coisa que está, por assim dizer, fora da realidade. E, no entanto, o Gênesis começa, Deus fez o mundo e viu que era bom. Se não fosse, ele não faria. Ó. Agora, o gnóstico, eu acho que ele é capaz de fazer um universo melhor. Então, de cara já é, vamos dizer, uma ruptura, você já entrou em desacordo com a estrutura do mundo. Fala, não, este mundo não serve. Quando eu falo este mundo, não é no sentido da Bíblia fala esse mundo. Eu falo o universo inteiro, com todas as suas determinações, toda a sua estrutura, tudo isso é ruim. Bom, então só lhe resta inventar outro. Aqui, eu não lembro quem fez essa pergunta. O fato de os seres humanos estarem abaixo da sua capacidade psíquica normal, ou seja, não exercer a força de suas psíquicas como poderiam, deve-se principalmente à pobreza de imaginação? A resposta é sim. Essa é a primeira coisa que falha, porque, na verdade, tudo depende da imaginação, até o exercício da razão. Quer dizer, a imaginação é o mundo do que você considera possível. Agora, se você, vamos dizer, o mundo do seu possível, vamos dizer, é pobre, as elaborações que você fizer em cima disso, muito provavelmente serão pobres também. E a imaginação é fundamental. É por isso que se você não deixa o sujeito dormir, ele fica louco. Porque se ele não pode soltar a imaginação, nem durante o sono, coitado. Você vê, em grande parte, nós precisamos do sono. Por causa da atividade onírica. Nós precisamos soltar a imaginação para deixar ela combinar as coisas do jeito dela. Por quê? Tudo o que nós percebemos pelos sentidos é fragmentário. Tudo, absolutamente tudo. Você nunca percebeu uma coisa inteira. Nunca percebeu nem perceberá uma coisa inteira. Como você tem o senso da presença do ser, você sabe que as coisas são unidades completas. Você sabe, mas você não percebe isso. Então, você só tem a aceitação da unidade objetiva e, subjetivamente, o que você tem? Percepções fragmentárias. Então, você precisa também de um pouco de unidade subjetiva. Você precisa completar isso imaginativamente. Está entendendo? Bom, eu acho que já acabou, né?
Não dá mais, nós temos que sair.